Bom dia a todos, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula de árvores rubro-negras, né? Vamos fazer uma pequena revisão da inserção, vamos mostrar como a gente insere no modo padrão, que é o modo de cima para baixo, então buscando de cima para baixo, e também depois a gente olha como fazer do outro jeito, que é o de baixo para cima, que é o bottom-up, ok? Então vamos lá para as aulas hoje. Vamos começar aqui, então, relembrando aqui que a inserção, né, a gente insere de forma ordenada, certo? E semelhante à árvore binária, né? E sempre o nó a gente atribui a cor vermelha a ele. Tudo bem? Então, a partir daí, né, o que a gente tem? Se o nó for o nó raiz da árvore toda, a gente precisa alterar a sua cor para preto. Ok? Então, se não for a raiz, eu tenho que verificar a cor do pai. Então, obviamente que a raiz não tem pai, né? Então, se a cor do pai for preta, então a gente não precisa mudar de cor nada. O novo nó é vermelho, o pai é preto, tá tudo bem. Agora, se a cor do pai for vermelha, então a gente precisa verificar a cor do tio. Então, por isso que a gente precisa, neste caso, ter a referência, uma sequência da lista de caminhamento. Porque para eu ver o pai, a referência do pai está no. Na verdade, para eu ver o pai, eu tenho, né? Porque eu estou no pai. O novo nó vai ser o filho do nó atual. Mas eu não tenho o pai do nó atual, né? Que é o avô, para poder ver o tio. Então, para eu poder chegar no tio, eu preciso chegar no avô. Então, este avô está na lista, na pilha, que é o topo da pilha, certo? Então, para eu verificar o avô, deixa eu ver se eu consigo botar aqui no modo. Para eu verificar o avô, certo? O que vai acontecer? Eu olho lá e verifico se o tio tiver a cor vermelha, eu mudo a cor do pai e do tio. Ok? Se isso a gente estava vendo. Peraí que eu acho que deve estar bloqueando aqui. Um minuto só. Deixa eu ajustar isso aí. Se o tio tiver a cor vermelha, eu mudo a cor do pai do tio para preto. E do avô para a cor vermelha. E repete o mesmo processo para cima. Então, como é que eu subo na minha árvore? Né? Já inseri, eu vou subir na minha árvore a partir da lista, da pilha de derivação. Então, veja que eu já desci toda a árvore, né? E agora eu vou subir na minha árvore. Então, vamos lá. Se eu estou inserindo X, estou no pai, e aqui é o avô, eu vou viver o tio. Se o tio é vermelho, eu mudo a cor do pai do tio para preto, certo? E eu mudo a cor do avô para vermelho. Pronto.
Aí, a partir daí, certo? A partir daí, o que a gente tem? O que a gente tem que fazer? Verificar se houve alguma interferência aqui. Se o tio for preto, por exemplo, né, se o avô, desculpa, eu mudei para vermelho, ele for a raiz, eu tenho que voltar ele para preto. Se o bisavô for vermelho, eu tenho que fazer o mesmo processo. Né? Muda a cor do bisavô para preto, do tio, do irmão do bisavô para preto e do tetravô, né, para vermelho. E aí sucessivamente. Certo? Então, e se o tio for preto, que é esse caso? Então, eu vou fazer uma rotação no avô e eu vou trocar as cores do avô e do pai. Então, eu tenho lá, se eu inserir e o tio não é vermelho, o tio é preto, certo? E o pai é vermelho, então eu vou fazer uma rotação no avô, certo? E o filho, quer dizer, e o filho também, se o pai é filho esquerdo e o filho, o novo nó também é filho esquerdo, é uma rotação simples. Né? Então, vou fazer uma rotação simples e eu vou trocar as cores do avô e do pai. Então, estou trocando as cores do avô. Vejam que o avô era preto, virou vermelho, e o pai, que era vermelho, vai virar preto, certo? Com isso, eu mantenho a situação da minha árvore. Se o pai é filho esquerdo e o filho, o novo nó é filho direito, então eu faço uma rotação dupla, certo? Entre o pai e o avô, eu troco as cores do filho e do avô, já que eu vou fazer rotação dupla. Então, rotação dupla, o X sobe para o lugar do pai, né? Faz primeiro essa rotação aqui, entre X e P, e depois eu troco a rotação faço a rotação aqui entre o X e o G, né? Então faz isso aqui, depois entre o X e o Z. E aí, em seguida, eu troco as cores do novo nó, que é o X, e do avô, né? Para ficar também igual ao do pai. Certo? Então, claro que a mesma coisa vale para o outro lado, certo? Só que as rotações são invertidas. Tudo bem? Bom, então isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Agora, então, basicamente isso aqui é o algoritmo que a gente está apresentando, né? Executar a inserção, colocando o nó X como vermelho, e olhar para a cor do pai. Se for preta, não tem nada que fazer, e se não for preta, né? Se for vermelha, a cor do pai, eu tenho que olhar para o tio. Se o tio for vermelho, muda a cor do pai e do tio, muda a cor do tio, do pai e do avô, certo? E verifico se isso incurtiu, né, numa nova necessidade de mudança. Tá? Se o tio é preto, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer rotações, tá, de acordo com a posição do pai e do filho, certo? Além de fazer a rotação, eu tenho que mudar de cores. Bom, então vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma árvore que eu quero criar com os elementos 3, 21, 32 e 15. Então, primeiro, inserir o nó 3 na árvore. Então, aqui a gente já vê de cara que eu já estou inserindo um nó que é vermelho, aí eu tenho que trocar para preto.
Então, já mudo, eu faço a primeira mudança. Inserindo o nó 21. Então, quando eu vou inserir o nó 21, certo? Ele é filho direito. Ele é vermelho, mas o pai é preto. Acaba ali, certo? Vou inserir o nó 32, certo? Então, aqui eu tenho o filho direito e direito. Só que o tio, né, que é nulo, é preto. Então, se o tio é preto, o que eu preciso fazer? Certo? O tio é irmão do outro filho do 3, né? O outro filho do 3 é preto. Então, o que eu preciso fazer? Preciso fazer uma rotação. Aí eu tenho que olhar. Ora, o pai é filho direito e o filho é filho direito, então é uma rotação simples. E depois de fazer a rotação simples, eu troco a cor do pai e do avô, certo? Então, faz a rotação e a nova árvore fica sendo essa. Ok? Bom, aí eu tenho aqui inserir. Opa, acabei. Fiz a rotação. Agora quero inserir o elemento 15, certo? Para inserir o elemento 15, ele vai inserir abaixo do 21, direita do 20, esquerda do 21 e direita do 3, certo? Então, aí o que acontece? O tio é vermelho, neste caso. O pai é vermelho e o tio é vermelho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar as cores do pai e do tio e do avô, certo? Então, ao trocar a cor do pai, do tio e do avô, o avô vai ficar vermelho, ok? Só que vai ter que necessitar de trocar, porque o avô é raiz, então se o avô é raiz, eu tenho que trocar para preto. Então a árvore final vai ficar 21, 3 e 32 como preto e o 15 como vermelho, ok? Ah, aí, rapaz. Vamos dar continuidade aqui. Então, a gente viu que isso foi o que a gente viu, que é o de cima para baixo. Mas tem outro tipo de inserção, que é o de baixo para cima, certo? Na verdade, a gente viu de baixo para cima, inseriu, depois a gente foi trabalhando de baixo para cima. E agora, ai, e agora, assim como adicionamos o novo nó deve ser vermelho, nós iremos subir na árvore até a raiz, consertando os requisitos dos filhos, nó vermelho. Isso foi o que a gente viu, tá? E aí a gente vai fazendo as trocas, né? Beleza. Então, se a gente pegar... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, a raiz deve ser preta, seu nó vermelho, tarará. A primeira e segunda regras, elas são locais, global, tá? Então, a ideia sempre vai ser seguir esse caminho que a gente fez até agora, ok? Então, lembrando que quando eu insiro o nó lá na folha e eu preciso repercutir a situação para cima, o que vamos ter? Tá? Vamos ter o mesmo problema causado lá na folha, pode acontecer lá em cima. E aí o processo ele é sempre recursivo, né? Então, por exemplo,
se eu fiz esse tipo de inserção aqui, ó, né? Então eu tenho o A foi inserido e o B é vermelho. Aí o que eu tenho que fazer? Tá? Eu faço a rotação, né? Faço a rotação simples, né? Vou fazendo a rotação, vou trocando até eu chegar, tá? Numa árvore que seja rubro-negra. Tudo bem? Bom, então, deixa eu ver se eu tô. Agora, isso aqui a gente já viu. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu acompanhar aqui, porque a gente está. Opa, 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 opa. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? De novo. Dada a seguinte árvore vermelho e preto, então vamos ver se ela é vermelho e preto. 20, 11, 7, 3. 20, 11, 14, 3. 20, 11, 26, 3. 20, 35, 32, 3. 20, 35, 39, 3. 20, 66, 58, 3. 20, 66, 73, 3 pretos. 20, 66 e 85, 3 pretos. Veja que todos os caminhos até as folhas tem 3 nós pretos, certo? 4 com o nulo, né? Então, no final, se a raiz for vermelha, ela pode ser colorida para preto. Essa é a ideia. Certo? Então, quero inserir o 46. Certo? Então, quero inserir o 46. Então, o 46 ele é maior que 20, vai para a direita. É menor que o 55, vai para a esquerda. É maior que o 35, vai para a direita. É maior que o 39, vai para a direita. É maior que o 42, vai para a direita. E aí eu insiro o 46. Ok? Então, o 46 é o novo nó. Então, aqui eu tenho uma necessidade de troca, né? Porque o 42 é vermelho. Então, como o tio é preto, certo? Então, não dá para trocar a cor do tio preto. O que eu tenho que fazer? Fazer uma rotação simples para depois fazer a troca. Essa rotação é simples porque o pai de 46 também é filho de direito. E o 46 é filho direito. Então, rotação simples. Ok? Neste caso, eu fiz a rotação simples. O 42, o 42 virou o pai, e ele virou preto, e o irmão, o antigo pai, certo? Virou vermelho. E aí eu tenho os dois nós vermelhos, certo? Então, aí finaliza. Se eu adicionar o 5 agora, mesma coisa. Agora eu tenho o 5 é menor do que 20, menor do que 11, menor do que 7 e maior que 3. Né? Então, o pai é filho esquerdo, mas o filho é filho direito. Então, eu vou precisar fazer uma rota. E o tio é preto. Então, eu preciso fazer uma rotação dupla, certo? Uma rotação dupla no 7. Então, o 5 sobe no lugar do 3, o 3 desce para ser filho esquerdo do 5, aí eu giro, vai ficar 5 aqui em cima, no lugar do 7, vai ficar, opa, o 3 no lugar do 3 e o 7 vem para filho esquerdo do 5, filho direito do 5. Né? E, opa, certo? E a gente precisa trocar as cores. O 5, que era vermelho, passa a ser preto,
o 7 passa a ser vermelho. Ok? Se eu quiser inserir o 10, aí de novo, eu preciso fazer outra rotação, certo? Neste caso, não preciso fazer rotação não, porque o tio é vermelho. Então, se o tio é vermelho, eu troco as cores do 7 e do 3 e do 5, certo? Então, basta trocar as cores do 7, do 3 e do 5 e verificar. Troquei as cores e vou verificar se impacta no 11. Mas como o 11 é... Então, veja, eu estou aqui, troquei a cor, tem para subir, eu tenho que desempilhar, né? Desempilhei, aí troquei a cor, beleza. Aí eu vou desempilhar e vou verificar no topo da pilha, se for preto, não tem mais nada que fazer, né? Então, troquei as cores, tá? E aí acaba aqui, né? Porque 11, porque o pai de 5 é preto, ou seja, o pai de 5 é o 11 é preto, então paramos. Agora a gente vai colocar o 90. Então, 90 vai entrar maior que 20, maior que 55, maior que 66, maior que 77, maior que 85, maior que 88, vai entrar o 90. De novo, o tio é vermelho, né? E, e o pai é vermelho. Então, o que eu tenho que fazer? Troca as cores do tio e do pai e do avô. Então, vou trocar as cores. Vamos ver o que acontece. Troquei as cores. Só que o pai do 85, então, aqui embaixo já está resolvido. Só que eu tenho que resolver aqui ao lado. Então, o pai do 85, certo? Que é o 77, tá? Ele é vermelho. Só que o tio do 85, ele é preto. Então, quando o tio é preto, o que eu tenho que fazer? Uma rotação, certo? Eu tenho que fazer uma rotação. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, nesse caso, a rotação eu tenho que fazer lá no 66. Lá no 66, é onde eu vou fazer a rotação, certo? Aí vai ficar assim, ó. Subiu 77, que é uma rotação simples, tá? 85, 66, troca com 77 e do tio, e 85, e aí vai trocando, e aí a árvore vira vermelha e preta novamente. Como 77 é preto, 55 é vermelho, então não afeta nada, tá tudo certo. Ok? Deixa eu ver. Opa, desculpa. Fiz a mudança aqui, né? Trocou as cores. Deixa eu ver, agora acho que eu me perdi aqui. Isso. Fez a rotação, ok. A inserção do 95. Então vamos lá. Então aqui, né? Acabamos, mesmo com a rotação, finalizou. Aí eu quero inserir o 95, a mesma coisa. Só que o tio é preto, né? O tio de 95 é preto.
Então, nesse caso, é uma outra rotação simples e troca de cores. Né? Resolvido o problema. Aí eu quero inserir o 99. Aí o tio é vermelho. Aí mesmo processo. Faz a rotação, né? Como o tio é vermelho, faz a rotação, troca de cores. Aí, de novo, causa a dificuldade entre 90 e 85. Aí eu tenho que fazer o quê? Como o tio é preto, rotação. Aí faz a rotação, uma rotação simples e troca de cores. Aí tudo bem. Aí quando eu troquei a cor, eu ainda causo outro conflito. Aí faz de novo, como o tio é preto, rotação e troca de cores. Aí faz a rotação e troca de cores, tá? E aí chega ao final, tudo resolvido, certo? Então, veja que às vezes uma rotação simples, uma rotação simples, uma inserção simples pode causar um monte de operações até a raiz. Né? Isso é o comum de acontecer. E aí, por isso, tem uma outra forma de fazer as coisas, certo? Que é a inserção e exclusão de cima para baixo, tá? Então, o que a gente viu foi de baixo para cima. Com a inserção de baixo para cima, é necessário primeiro procurar na árvore o local apropriado, então só então voltar à raiz corrigindo o problema, que é igual a árvores AVR. Com a árvore rubro-negra, é possível também realizar inserções e exclusões estritamente começando na raiz, mas não exigindo retorno de volta à raiz, certo? Então, a inserção que a gente chama de top-down, é importante que a troca pode exigir correções recursivas, pode exigir correções recursivas voltando até a raiz, mas a rotação não requer etapas recursivas de volta à raiz. Então, portanto, a gente ainda vai ter que manter a, a pilha de de caminhamento, tá? Mas a gente não vai, quando precisar fazer rotação, ela não precisa mais mudar. Então, enquanto desce da raiz para as folhas, eu vou trocando automaticamente as cores de qualquer nó preto por dois fios vermelhos. Isso pode exigir, no máximo, uma rotação no pai do nó agora vermelho. Então, vejam que eu vou descendo, eu vou trocando as cores. Tá? Quando eu encontrar um preto, eu troco por dois fios vermelhos. Encontrei um preto, os dois fios vão ser vermelhos. Tá? Vamos ver como é que isso acontece. Ó, então vamos começar com a mesma árvore vermelha e preta adiante. Mas faremos a inserção de cima para baixo, sem recursão. Então, o primeiro nó que a gente vai adicionar o 46, certo? Então, o 46 ele vai seguir esse caminho. Deixa eu voltar aqui, ó. 20, 55, 35, 39, 42. Certo? 55 é vermelho e o 35 é preto. Né? 39 e 42. Então, adicionar 46 não encontra nenhum pai necessariamente preto, com os dois filhos vermelhos. Então, eu não encontro nenhum pai preto com dois filhos vermelhos. Certo? Então, basta
uma rotação e está tudo certo. Tá? Agora, aqui também, da mesma forma, adicionar o 5 não encontra nenhum pai com 2 filhos vermelhos. Ó. Eu não encontrei nenhum pai com 2 filhos vermelhos. Certo? Então, eu vou olhar para o pai. Quando eu olho para o pai, eu vejo os 2 filhos são vermelhos. Né? Porque, lembra que quando eu tenho 2 filhos vermelhos, quando eu desço, insiro e vejo se o tio é vermelho, se o tio for preto, é só rotação. Se o tio for vermelho, né, eu tenho que fazer mudança de cores. Então, antes de eu exigir, antes de eu descer, né, eu estou no avô, eu vou verificar. Olha, meu pai é vermelho, meu caminho é vermelho, mas o meu tio, meu outro filho, né, eu estou no avô e o filho 1, que vai ser o pai, é vermelho, e o filho 2, tá? que que será o tio, né? Também é vermelho. Opa, é o momento de trocar. Então aqui não é o caso. Né? Então aqui faz a rotação simples, igual acontecia. Agora vamos lá para outro exemplo. Então adicionar o 10 faz com que procuremos 2 arestas antes de encontrar o nó 5. Então, cadê o 10? Certo? O 10 ele vai entrar à direita aqui e vai chegar aqui no 5. Ó. Então vai caminhar do 20 para o 11, aí vai ficar filho direito de 11. Só que eu encontrei o 5 no meio do caminho. Certo? Então o 5, veja que o 11 não tem 2 filhos pretos, ou não tem 2 filhos vermelhos. Então eu passei batido pelo 11. O 20 também não tem 2 filhos vermelhos. Então passei batido pelo 20. Só que o 5 tem. Quando eu chego no 5, eu vejo os 2 filhos são pretos ou vermelhos? Ah, eu tenho 2 filhos vermelhos. Então, aqui, antes de inserir o 10, eu já faço a troca. Fiz a troca, certo? 5 e 7, troquei. E agora eu insiro o 10. Eu não preciso fazer mais nada, certo? Não preciso fazer nenhuma outra rotação. Tudo bem? Entenderam aí a lógica? A lógica é essa, tá? Então, vou repetir. Eu começo no 20 e eu olho se os 2 filhos, se eu tenho um filho preto. Então, vamos supor que eu entrei para o 11. O 11 é preto, eu não tenho que fazer mais nada. Né? Se o 11 for vermelho, eu tenho que olhar se o 55 é vermelho. Se o 11 for vermelho e o 55 vermelho, o que é que eu tenho que fazer? Eu troco a cor do 55, a cor do 11, tá? Para preto, e a cor do 20 para vermelho. Eu tenho que fazer a troca de cores. Certo? Agora, adicionamos o nó 90. Então, percorremos a árvore, 20, não tem 2 filhos pretos, né? Não é um vermelho com 2 filhos pretos. O 55, ou melhor, não tem 2 filhos vermelhos, né? Então, o 55 não tem 2 filhos vermelhos, né? Ou, e aí vamos chegar até o 85, que tem 2 filhos vermelhos. Quero adicionar o 90. Então, quando eu cheguei aqui, o que acontece? Né? Vai fazer com que eu ainda não adicionei o 90, certo? Só que isso pode causar um problema, certo? Lá em cima, no seu pai. Então, eu vou criar um vermelho aqui no 75, 77 e 85.
certo? Então, vai exigir apenas uma rotação para resolver este problema. Então, ao invés de só trocar as cores, eu vou fazer uma rotação. Opa. Certo? E agora, olha, quando eu fizer a rotação, tá? No 77, vai ficar assim, ó. 77, ó, tá? 77, 66. Vou fazer essa rotação aqui, ó. Ok? Aí o 66, 77 vira preto, o 85 vira, eu tenho que fazer essas mudanças de cores aqui, certo? Mas eu só fiz a rotação. Veja que eu ainda não inseri o 90. Antes de inserir o 90, eu estou fazendo todos os ajustes necessários, certo? Então, eu ainda estou no 77, tenho o avô, certo? E fiz as rotações com as mudanças de cores. De novo. Vou voltar à árvore anterior. Opa. Árvore anterior. Certo? Bom, aí daqui, a partir daqui do 77, eu continuo, agora com essa nova árvore, eu continuo procurando, né, adicionar o 90. Então, vejam que o processo aqui é um pouco diferente. Eu paro a minha inserção de árvore binária de busca, ela é parada, tá? No momento que eu encontro um pai com 2 filhos vermelhos, certo? No momento que eu encontro isso, eu paro, troco o que eu preciso fazer a troca, tá? Faço a troca devida e depois, tá? Depois que eu faço a troca devida, né, é que eu vou continuar a inserção. Bom, então, neste caso, a gente encontrou apenas um problema que foi resolvido. Agora, como a gente trocou as cores, então eu devo, com a rotação, deve ser corrigida com uma rotação novamente. Ok? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Onde é que a gente estava? Até eu me perdi agora. Bom, aí inseria 90, ok. Agora, vamos adicionar o 95. Então, a mesma coisa. 20, 50, 70, encontrei o 77. Só que o 77, tá? Ele tem 2 filhos vermelhos. Como o 77 tem 2 filhos vermelhos, eu tenho que fazer o quê? A troca de cores do 77, 66 e 85. Quando eu faço isso, certo? Vejo que eu quero inserir o 95, certo? Eu vou fazer a troca de cores. Vai interferir lá no, pai do 77, que é o 55, tá? Só que, olha, veja, o tio é preto, né? Quando o tio é preto do 77, o que acontece? Basta uma rotação, certo? Então eu faço a rotação e troca de cores do tio e do avô. Lembra? Troca de cores do tio e do avô. Então, fiz a rotação.
Agora eu vou descer de novo, porque eu já cheguei até a raiz. Aí eu começo a descer de novo. Já foi resolvido? Ou seja, quando eu fiz a rotação, houve alguma interferência no avô? Não, não houve interferência porque não tem avô. A nova raiz é preta? É preta. Então, tá tudo certo. Então, agora eu vou descer, aí eu vou encontrar de novo aqui. Opa. Aqui que eu tô, né? Então, agora, eu posso ir descendo, certo? Até o 90 para fazer, olha, porque o 55, 77, não vou encontrar um pai com 2 filhos vermelhos, eu não vou encontrar isso, né? Aí, quando chegar no 90, eu tenho 88, né, com um filho preto e um filho vermelho, né? Então, eu tenho que fazer só uma rotação simples, porque se o tio é preto, né, é rotação simples. Então, vamos para a rotação simples. Rotação simples com troca de cores. Pronto. Então, acabou os problemas. Então, vejam que antes de eu inserir o 95, eu já fiz um ajuste na árvore na hora que eu estava descendo. Certo? Então, depois que eu insiro, no máximo uma rotação. Agora, se a gente comparar as duas árvores, ok? Esta da, esta da esquerda, certo? Foi a árvore que a gente fez usando o bottom-up. A da direita, né, é a árvore top-down. Vejam que elas são bem diferentes, tá? No sentido das rotações. Mas as duas são árvores binárias de busca, seguem as regras da árvore binária de busca e seguem as regras da árvore rubro-negra, certo? E vocês vão perceber que uma está mais inclinada à direita e a outra está mais inclinada à esquerda. Isso tem a ver com a sequência, né, de rotações que a gente acaba fazendo. Tá? Mas as duas árvores ainda são consideradas balanceadas. Ok? Então, este é o método de inserção top-down, que a gente precisa executar, né, enquanto está descendo. Qual é a ideia? Encontrei um pai com 2 nós vermelhos, com 2 nós filhos vermelhos, faz troca de cores. E volta para ver se essa troca de cor não interferiu, né, no nó de cima, certo? Então, eu posso ir marcando, veja, eu posso melhorar essa situação, né, já marcando na minha pilha. Basta colocar mais um detalhe na minha pilha. Então, a pilha vai ter um ponteiro para o elemento superior da pilha, né? Um ponteiro para a árvore, e eu posso colocar mais um dado dentro do elemento da pilha, que é se tem 2 filhos pretos, né? Ou se tem só um filho preto. E com isso, na hora que eu subir, né, eu posso saber se eu preciso inverter cores, né, ajustar cores. Isso ajuda bastante na implementação, no resultado da implementação. Certo? Ok? Então, a aula de hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
que eu tenho coisas repetidas aqui. Tá? E aí, a aula que vem, a gente começa a falar da remoção em árvores rubro-negra. Tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui com vocês. Tá? Então, a aula de hoje é esta, e aí a gente continua na aula que vem falando da remoção. Um abraço a todos.